Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo certo? Professor Leonardo, vamos para mais uma aula nossa aí. Hoje uma aula de atualidades, basicamente, né? Falaremos sobre a crise do petróleo aqui de 2020, uma crise que afeta as economias do mundo de maneira muito rápida e muito intensa, e é uma crise diferente das demais. Quando nós falamos de crise do petróleo, historicamente, a gente sempre vai para crises que o preço subiu, então de elevação de preço. A gente vai para a década de 70, tivemos a primeira grande crise do petróleo lá, 73, 74, decorrente da guerra do Yom Kippur. Na verdade é uma guerra, é o problema entre Israel, Palestina, envolvendo Estados Unidos, países do Oriente Médio ali e tudo mais. Afetou a produção diretamente. Tivemos a Revolução Islâmica do Irã, que afetou a produção do Irã de maneira muito intensa, e o Irã é um grande produtor de petróleo. Nessa época tinha uma importância muito maior do que tem hoje na produção. E depois em 80, 79 e 80 também guerra entre Irã e Iraque, que na época eram as duas maiores potências produtoras e tal, afetou o preço. Então sempre o preço subiu bastante. Nessa crise agora há uma diminuição do preço. Entenda o seguinte, toda vez que uma grande commodity, um produto muito importante, sofre uma alteração brusca, rápida de preço, isso afeta a economia de maneira geral, e essas turbulências, elas são muito ruins, certo? Muitas vezes até demora para que elas passem. Agora, por que essa redução do petróleo acontece? Então temos alguns motivos. Os motivos clássicos, tá? A redução do consumo. A economia mundial, devido ao coronavírus, está em crise econômica. E essa crise, não só de saúde econômica, né, mas também de saúde pública e tal, mas vamos nos ater à questão econômica, isolamento social, menor consumo, as pessoas não estão andando de carro, as companhias aéreas pararam, você tem uma redução do consumo na média aí de 30%. Essa redução começa lá na China, né, que é o primeiro país a enfrentar esse problema, segundo a maior economia do mundo, ela já começa a sentir os efeitos dessa redução do consumo, que começa devagarzinho a afetar o mundo. O coronavírus vai se espalhando pelo mundo e vai afetando a saúde e a economia desses países. Então, a produção de petróleo, ela continua, mas o consumo despenca. Oferta e procura, né, galera? E aí, quando você tem uma produção que continua e uma procura por esse produto que despenca, o preço tende a diminuir. Então, o primeiro fator é uma redução do consumo. Agora, temos um outro fator também geopolítico, que é um problema envolvendo aí a Arábia Saudita e a Rússia. Mas antes disso, vamos falar da OPEP, tá? Então, a OPEP, quem é OPEP? Então, vamos lá, ó. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa OPEP foi criada lá na década de 60 e hoje, olha a importância dessa OPEP, cara, é um monopólio basicamente do petróleo, vai representar aí 82% das reservas de petróleo do mundo. Em 2018, eles exportaram 25 milhões de barris por dia de petróleo e 54% das exportações mundiais estão na mão deles. Quem são os países que fazem parte? São esses daqui. E aí nós vamos dar enfoque e destaque desses 14 países aqui para a Arábia Saudita, que é o país mais importante da OPEP, um dos maiores produtores mundiais, aí, basicamente o país que mais exporta petróleo no mundo. E aí a Arábia Saudita, junto com a OPEP e alguns outros países produtores de petróleo, como Rússia, Noruega, México e tal, esses países vinham se reunindo na Áustria para chegar num acordo de redução de produção, reduzir a produção para controlar a lei da oferta e procura. Olha, se o consumo de petróleo diminuiu, a produção também tem que diminuir para contrabalancear, manter um preço aí. Essas reuniões vinham acontecendo, que a gente chama de OPEP+, é esse grupinho aí, tá? Então OPEP mais esses países aí. E aí temos um problema, tá? A Arábia Saudita representando a OPEP, né, basicamente, e a Rússia, eles não conseguem entrar num acordo. A Arábia Saudita queria reduzir basicamente 1,5 milhão de barris por dia. A Rússia aceitava reduzir no máximo 500 mil. Isso gerou um problema entre eles, não entraram em acordo. E esse desacordo entre Rússia e Arábia Saudita deu um problema danado.
Por que que a Rússia não quer diminuir? Dentro das questões, primeiro, a Rússia é um grandioso produtor de petróleo, já compete aí, quase competindo com a Arábia Saudita, tem a maior reserva mundial de gás natural, então é um país muito importante, o petróleo é muito importante para a Rússia e tal, e ela não queria reduzir, primeiro, pela sua própria economia, só que também a Rússia não quer diminuir muito, porque ela não quer abrir muito espaço no mercado externo. A Rússia tem muito medo dos Estados Unidos. Vamos lá, os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo. Só que ele começou a crescer muito a sua produção, principalmente no chamado petróleo de xisto. E aí a produção subiu muito e os Estados Unidos já começa hoje, Estados Unidos, a exportar petróleo. E aí começa a disputar o mercado mundial. A Rússia acredita que se o preço diminuir muito, você abre espaço para os Estados Unidos entrar nesse mercado. E aí se você reduz, na verdade, né, não o preço, mas se você reduz a sua produção, você abre espaço para a produção dos Estados Unidos entrar. Então ela não queria aceitar essa redução. A Arábia Saudita, por sua vez, quer reduzir o preço, a produção, para manter o preço. Porque se a produção continuar alta e o consumo baixa, o preço despenca. A principal fonte de renda da Arábia Saudita é o petróleo, a gente sabe disso. É um país petrolífero, né? É a maior empresa do mundo em termos de produção de petróleo, a gente vai ver e tal e tudo mais. Bom, não entram em acordo. Como eles não entram em acordo, a hora que eles não entram em acordo, numa sexta-feira, o preço do petróleo já dá uma despencada boa. Por quê? Porque se as grandes potências ali não entraram num acordo de redução, a tendência é continuar produzindo, e continuar produzindo, o preço então vai cair, porque vai sobrar petróleo. Só que aí no dia 9/3, a Arábia Saudita não só anuncia que ela não vai reduzir a produção, como ela anuncia que ela vai aumentar a produção dela, e além de aumentar a produção dela, ela anuncia que vai dar desconto para países comprar o seu petróleo. Ou seja, a maior produtora fala, vamos encher o mundo de petróleo. Lei da oferta e procura, cara. Aí o preço do petróleo, ele despenca do dia para a noite. Então, numa segunda-feira, o mundo amanhece com essa notícia. Então, dá uma olhada na cotação do barril de Brent aqui, ó. Brent, que é o petróleo tradicional, cotação mundial. Perceba que vinha aí numa média, ó, então janeiro de 2018, 2019, vinha numa média aí de 60, 70 reais e tal, não sei o quê. Fevereiro, média de 55. Março, 32. Abril aqui, 21 dólares o barril. Ou seja, é uma redução de basicamente 60% do preço do petróleo. E esse valor aqui, do dia 23/4, está um pouquinho maior. Porque até semana passada, o preço do petróleo estava abaixo de 20 dólares o barril. Cara, isso é muito ruim para quem produz. Por que isso é muito ruim para quem produz? Vamos lá, temos algumas diferenças claras em relação a isso. Primeiro, esse preço aqui é muito baixo. O custo de produção do petróleo hoje, para alguns países ele é maior, para outros ele é menor. O preço de 20 dólares para o Brasil, por exemplo, não compensa basicamente nem produzir. Você fica quase que no prejuízo. Tá? A Petrobras, a gente vai ver daqui a pouco, tem sérios problemas aí. Os Estados Unidos também tem um problema muito grande. Para produzir o petróleo de xisto é muito caro. Agora, a Arábia Saudita, ela tem uma produção absurdamente alta, com petróleo de fácil extração, com um custo muito baixo. Então ela inunda o mundo com o seu petróleo, que ela vai ter lucro ainda, não muito grande, mas ela vai ter, e os outros países começam a ficar desesperados. O Brasil entra num problema agora sério em relação ao petróleo, Venezuela então, México, vários países, os próprios Estados Unidos entram num problema, e detalhe, hein? Estados Unidos e Arábia Saudita são grandes parceiros históricos. Vamos ver como é que eles vão conseguir readequar a economia aí, porque está afetando diretamente a produção dos Estados Unidos, porque a produção de xisto deles é muito cara. Então a Arábia Saudita infla o mercado com petróleo, o preço despenca do dia para a noite, e quando o preço do petróleo despenca, as empresas na Bolsa de Valores também despencam, porque o lucro dessas empresas vai lá embaixo, e aí você tem uma crise também cambial, uma crise em Bolsa de Valores, uma crise das grandes empresas. Não só ligadas ao petróleo diretamente, não só a Petrobras. A gente vai ver também que outras empresas entram em crise
Porque você tem uma crise do petróleo. Sempre naquela ideia, é uma crise de redução de preço. Vários países estão ferrados com isso, porque dependem muito da exportação do petróleo, e se a exportação não está dando dinheiro, a situação econômica desses países ela tende, né, a piorar. Tivemos um evento histórico também nesse processo aí. Então, no dia 20 agora, durante um dia, o preço do petróleo nos Estados Unidos fechou negativo. O petróleo, o barril foi vendido a menos, presta atenção nisso, menos 37 dólares um barril de petróleo, preço negativo. Você paga para entregar o petróleo, você não recebe, você paga. Por quê? Porque tinha tanto petróleo explorado e não tem onde armazenar, não tem onde colocar, não tem o que fazer com esse petróleo. E o mundo na Bolsa de Valores completamente caótico, um sistema muito louco, bateu índice negativo. Tá? Lembrando que você não compra o petróleo para vender hoje, você compra o petróleo, é o que a gente chama de venda futura. Em março você compra para maio, em maio você compra para abril, e assim sucessivamente, tá? Em março compra para abril, em abril compra para maio, né? E, por exemplo, a Rússia agora está cogitando até queimar petróleo para não vender. Então, as coisas elas estão tomando proporções muito complicadas. Agora, esse negativo aqui é o índice dos Estados Unidos, não é mundial. No mundo está na média lá de 20 dólares o barril, o Brent. Aqui, dos Estados Unidos, é um índice diferente, tá? É o petróleo WTI, beleza? Bom, outra questãozinha. Vamos lá agora falar de Brasil. Primeiro reflexo, deveria ser a redução do preço dos combustíveis. A Petrobras é uma grande importadora de petróleo, principalmente petróleo fino, né, óleo diesel, gasolina. Se o preço do petróleo despencou, esse petróleo refinado e a gasolina e óleo diesel também despenca. Na bomba de combustível, a hora que nós vamos abastecer o nosso carro, o preço caiu muito pouco. Por quê? Porque os donos de postos estão segurando o preço. É maximização dos lucros. A Petrobras reduziu na bomba, os postos estão segurando para maximizar o lucro. Só que quando a Petrobras aumenta, os donos de posto estão primeiro a aumentar o preço, né? Agora, a hora que reduz, eles não reduzem. Isso aí tá errado, hein, moçada? Tá certo isso aí não. Agora, o governo também tenta relutar para não diminuir muito a gasolina. Por que o governo quer interferir? Porque se reduzir muito a gasolina, tem que reduzir o etanol. Se o etanol ficar caro e a gasolina barata, ninguém compra etanol. Um tá ligado ao outro. E aí, com a crise do petróleo, quem que entra em crise também, possivelmente? As empresas que vendem etanol. Então, a gente pegar essa coisa aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cosan, que é uma grandiosa empresa de produção de biocombustível no Brasil. A Biosev e a São Martinho, das maiores usinas do Brasil aqui. Dá uma olhada na cotação da bolsa dessas empresas, ó. Ó, despencaram. Por quê? Crise do petróleo. Porque se o petróleo vai baixar muito o preço, o etanol também vai abaixar muito o preço. Se o etanol abaixar muito o preço, a lucratividade dessas empresas vai lá embaixo, ou ela não vai ter lucro. Quem tem ação dessas empresas fala, pô, essa empresa não vai ter lucro. O que eu faço? Eu vendo. E aí, as ações despencam. Certo? Então, outras empresas de outros setores também passam a ser afetadas. Como isso afetou a Petrobras, nossa maior produtora de petróleo aí? Dá uma olhada nas ações, ó. Coloquei diferença aqui no mesmo dia, ó. Então, 24/1, ação que a gente chama de a Petro 4 aqui e a Petro 3. Tava 29,30 a ação, foi para 15,95. Metade, basicamente, do valor, né? E a outra Petro 3 aqui de 31,11 foi para 17,10, ou seja, uma redução absurda. Ou seja, a Petrobras perdeu bilhões de valor de mercado, porque o seu produto está em crise. Como eu disse, no Brasil o custo de exploração é mais alto. A Petrobras ela precisa de um valor de pelo menos 30 dólares. Tá? Segundo o professor aqui, Ricardo Macedo, o valor de 20 dólares, que é o que está aí valendo mais ou menos, você não tem lucro, basicamente. E vamos lá, mas isso afeta a Petrobras. O que eu tenho a ver com a Petrobras? A Petrobras explora petróleo e essa exploração paga o que nós chamamos de royalties. Esses royalties vão para o município, vão para a educação do país, vão para a saúde, vão para investimentos.
Com isso, os municípios, os estados, cara, o Rio de Janeiro passa a receber muito menos dinheiro. Isso vai causar uma outra crise econômica aliada a outras que já estamos vivendo, né? Então, isso é um problema seríssimo. A Petrobras estava vendendo várias bacias aí de exploração de petróleo. Há um processo de venda, de esvaziamento da Petrobras recentemente. Nos últimos leilões, a Petrobras conseguiu sempre o valor mínimo da venda, não conseguiu muito lucro. Agora então, quem vai querer comprar bacia petrolífera, sabendo da crise do petróleo? Porque a gente não sabe o futuro, né? A ideia é diminuir o consumo de petróleo e talvez vivamos aí um período de uma alteração total e absoluta nas fontes de energia do mundo. Não dá para saber, é tudo ainda muito incerto. Certo? Bom, agora o preço deu uma reagidinha essas semaninhas aí. Chegou a 15 dólares o barril, agora está em 21. Por quê? Porque eles fizeram um corte, a OPEP+, já falamos sobre ela, fez um corte aí de 10 milhões de barris na produção. Esse processo aqui de redução foi muito pequeno. O mundo esperava, eles entraram num acordo agora, né? Então, dia 9 de abril, o mundo esperava um corte muito maior. Porque a ideia é que o mundo reduziu o consumo em 30 milhões de barris por dia, tá? Então essa redução de 30 milhões de barris, se você reduz a produção em 10, não resolve nada. Vai continuar, mas fica menos pior. Mas mesmo assim, a situação, ela deu uma certa normalizada. Cara, tá parecendo eletrocardiograma assim, o preço do petróleo. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tá um caos, basicamente. Mas assim, tem subido, então, a notícia do dia 24 de sexta-feira aqui, né? O petróleo subiu um pouquinho, né? Então fechou 21,44 dólares o barril. Um barril tem mais ou menos aí 200 litros, tá? De petróleo em média. Subiu um pouquinho, mas o valor ainda, ó, é muito baixo. 21 dólares. Você tinha um valor aí de quase 60. 50 e pouco, 60. Para 21, meu Deus, uma redução muito grande. Então o prejuízo ainda é imenso. Moçada, de agora que eu estou gravando essa aula, hoje é dia 26, eu acho, até daqui uma semana a coisa já pode ter se alterado, daqui 2 semanas ter se alterado. Então, assim, é o que acontece até agora. A volatilidade está imensa dentro desse processo. Certo? Dúvidas, sugestões, reclamações, moçada, manda aí no canal pra gente. Se inscreve no canal, dá um like, ajuda a gente aí e bons estudos. Até breve, aquele abraço, valeu!